Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, no último final de semana, nós tivemos aqui, depois de quarta-feira, da informação dada por todos os jornais a respeito de uma ação questionando a viagem do governador Carlos Alberto Richa à França, à China e à Rússia, e principalmente os 2 dias da parada técnica, nós tivemos uma situação que me chamou muito a atenção. Chamou muita atenção porque o governador Carlos Alberto assinou a prorrogação de um contrato, a CESP, na verdade, entre as empresas que entregam alimentos nos presídios e o governo do Estado do Paraná. Um contrato na ordem de 70 milhões, 250 mil reais, e que, entre outras empresas, publicação Diário Oficial de quinta-feira, 15 contratos venceriam esse mês, foram prorrogados até novembro de 2016. A impressão que dá é que o governador não sabia que nós teríamos esse contrato vencendo em 2015. Parece que o governador esqueceu que haveria o encerramento do contrato de 2015 de alimentação dos presídios e teve que prorrogá-lo, ou prorrogá-los por mais um ano. O que chama atenção é que os 15 contratos que foram feitos agora, e alguns deles já sendo renovados há algum tempo, têm repactuados valores de 9,56%, e, na sequência, um reajuste de 6,97%. No total, são 6 acordos com a Risotolândia, 30 milhões e 750 mil reais, 4 com a Verde Mar Alimentação, 16 milhões, e aqui eu faço um parênteses. A Verde Mar é aquela mesma empresa que aqui, desta tribuna, eu falei que fraudava o Estado. Falei que fazia fraude na alimentação, deputado Pacheco. A Verde Mar e a Bom Deguste, que são do mesmo dono, que são as duas, ambas de Orlândia, uma em cada rua, ambas do grupo Eldorado, que ambas foram contratadas sem licitação em 2011, depois foi renovado o contrato por 25 milhões de reais, ambas que entregavam alimentos nos presídios com peso abaixo do contratado, com cardápio diferente do contratado, com salsicha, quando ali estava escrito carne, com saladas, que ao invés de vir separada, vinha num grande pacote e os presos tiravam com as mãos, passando de cela em cela, com isopor, os contêineres que deveriam vir com plástico vinham com isopor. Nós falamos isso no Ministério Público, falamos isso no Tribunal de Justiça, falamos isso no Tribunal de Contas, falei aqui, falei no COPED, e agora, como resultado de tudo isso, o contrato está sendo renovado, sem licitação. É surpreendente a capacidade de convencimento que tem essas empresas com o governador do Estado. É surpreendente porque a alegação é tão singela, dizem do governo do Estado, que no diário o CESP se resume a dizer que a medida busca atender a necessidade do Departamento de Execução Penal e que foram previamente analisados os aspectos de conveniência e oportunidade. Mais ainda, entre as empresas beneficiadas com a prorrogação está a Risotolândia. Algumas semanas, o diretor financeiro da companhia foi um dos empresários que acompanhou Richa em viagem à Europa e à Ásia. Esta não foi a primeira vez que os dois viajaram juntos para o exterior. E aí eu me pergunto, o artigo 37 da Constituição fala em impessoalidade. Deputado Pacheco, qual a impessoalidade que pode haver entre um diretor de uma empresa que tem contratos milionários com o governador Carlos Alberto, com o governo, portanto com o governador, e que viaja na sua comitiva para a China, não é a primeira vez, e que depois renova esse mesmo contrato com mais 30 milhões. E a alegação é que isso é normal porque está dentro do que prevê a legislação. É verdade, a legislação prevê, deputado Plauto, que esses contratos possam ser renovados. Agora, a legislação prevê também a impessoalidade. Aí eu me pergunto, a impessoalidade nesse caso, depois de viajar 10 ou 15 dias com o governador, depois de dizer, e está aqui a nota da Risotolândia, diz o seu diretor superintendente do Grupo Risotolândia, Carlos Alberto de Souza, afirmou que os contratos são oriundos do pregão presencial realizado em 2012, cuja concorrência de alguns lotes para Curitiba e região foi vencida pela empresa. Eu não sei se é só a Risotolândia, se a Sabor e Arte também participa do Grupo Risotolândia, estamos fazendo um pedido de informações para saber se a Sabor e Arte é uma das empresas da Risotolândia, que também foi contemplada. E aí diz mais, os contratos podem ser renovados nos termos da Lei 8666 por períodos iguais sucessivos ao contrato inicial, limitando-se ao prazo de 60 meses. Ora, uma das alegações, e me surpreendeu, senhores deputados, o texto
da CESP informa: já que os valores repactuados, o custo médio diário das refeições de cada preso será de R$ 11,92. Como comparação, a CESP afirmou que abriu 32 licitações nos últimos 2 meses para fornecimento de refeições, e o menor valor oferecido foi R$ 13,67. É interessante, porque se vai sair R$ 11,92, ou seja, R$ 12, professor Tercílio, o que servem lá em Londrina custa R$ 12? Aqueles que já foram alguma vez em cadeia ou em penitenciária e viram a comida que é servida, custa R$ 12? Existem algumas coisas que compõem preço para quem trabalha com qualquer produto. Entre estas principais está justamente a clientela. Pergunta para qualquer restaurante o que importa para ele: ter clientela. Os presídios têm clientela cativa. As cadeias, as penitenciárias, casas de custódia, recebem aquela alimentação todos os dias e tem aquele número de presos. E, com variação pequena, são essas alimentações fornecidas. Aí eu me pergunto, se a alimentação custa R$ 12, o cardápio que está ali e que nós estamos solicitando, e os contratos, a íntegra dos contratos, serão cumpridos conforme determina a lei, ou, novamente, nós veremos, a partir de janeiro, aquilo que aqui eu trouxe alguns anos atrás. Depois de 6 meses, a Comissão de Direitos Humanos visitou o deputado Prazic, diversas carceragens, diversas penitenciárias, fotografamos, pesamos, comparamos com o cardápio e trouxemos as fotos. Feijão podre, marmita que tinha 95% de arroz misturado com purê de batata, salsicha cortada em pedaços, substituindo carne, salada, e uma delas eu trouxe a foto que até ficou depois motivo de piada, inclusive, porque tinha uma rã dentro da salada, sola de sapato, prego, parafuso. É esse tipo de comida que o senhor vai num restaurante, recebe e diz, tudo bem, só custou R$ 12. Aí o governo vai alegar que tem transporte, que tem marmitex. Infelizmente, alguns marmitex, usados inclusive por conta da nossa precaríssima situação dentro das cadeias públicas, como banheiro público, mas vão olhar nas penitenciárias, nas cadeias, o que é feito com essa comida. Na grande maioria das vezes, quem alimenta os presos são as suas famílias através das sacolas. Não é a Bom Deguste, não é a Verde Mar, não é a Friso, ainda que a Friso, de Francisco Beltrão, tenha a bandolinha, a Friso tenha uma alimentação melhor, e isso nós pudemos ver, mas as 3 maiores empresas, Verde Mar, Bom Deguste e Risotolândia, ganham em escalas. O que nós queremos? E nós vamos pedir ao presidente da Comissão de Fiscalização que nos ajude aqui. Nós queremos que a Comissão de Fiscalização acompanhe as notas fiscais de compra desses alimentos, de compra do feijão, de compra do arroz, de compra da carne, porque isso nós já anunciamos ao Ministério Público há 4 anos, deputado Rasca. Há 4 anos. Ninguém vai lá na Risotolândia pedir para ver aquilo que eles compram como feijão de primeira e que alguns dizem que é feijão descartado, se de fato é ou não. Afinal de contas, a Risotolândia é uma empresa respeitabilíssima no Paraná e no Brasil. E para manter a sua respeitabilidade é que nós queremos fazer a fiscalização. Porque a impessoalidade, essa nós já perdemos. A impessoalidade que permite que o governador leve. E foi dito que o diretor foi convidado pela ESIC, Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba, que, aliás, cabe também fazer um pedido à ESIC, quais os resultados da ida deste senhor na comitiva oficial, uma vez que diz a ESIC que ele foi lá para ver formas de alimentação, talvez em Paris, porque eu não entendo o que faz um diretor na Rússia, um diretor na França, um diretor, se ele esteve na França, um diretor na China, para trazer formas de alimentação. Nos interessa, senhor presidente, saber. Nos interessa fiscalizar. A obrigação dos senhores deputados e das senhoras deputadas é fiscalizar. Se nós não formos capazes de fazer isso, muito pouca coisa nos sobra se nós não formos capazes de fiscalizar contratos que sejam renovados a cada período, sem que seja feita a licitação, sem que seja feito pregão. Então, pelo menos, vamos tentar fiscalizar para ver se realmente esses R$ 12
corresponde a R$12 em qualquer lugar do mundo. E podem ter certeza, os senhores, todos vão ter muitas surpresas quando nós trouxermos as marmitas aqui, que nós vamos trazê-las. E aí, eu acho que nós vamos mostrar que temos razão. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.